chefe, fazendeiro e companheiro. Oxe, Maia. Que ceda um cantinho pra nós morar. Oxe, Maia. Depende da produção desse ano. Oxe, Maia. A gente pode até negociar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Oi, Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Oi, Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. À noite antes do galo cantar. Oxe, Maia. A gente ligeiro se levantar. Oxe, Maia. Em busca de plantar e de colher. Oxe, Maia. Na fé que um dia há de chover. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Oi, Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Oi, Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. O grupo do Sem Terra vai à luta. Oxe, Maia. Querendo terreno pra acampar. Oxe, Maia. Vai homem, vai mulher e vai menino. Oxe, Maia. Sabendo que é difícil de encontrar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Oi, Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Oi, Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Um chefe, fazendeiro e companheiro. Oxe, Maia. Que ceda um cantinho pra nós morar. Oxe, Maia. Depende da produção desse ano. Oxe, Maia. A gente pode até negociar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Oi, Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Oi, Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Maia, 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 maiador. Oxe, Maia. Maia, que seu Maia quer maiar. Oxe, Maia. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire AM 820. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Olha, eu sou a Munina Aguiar, é um prazer estar de volta. Eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9. Como também você pode acompanhar nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. 13 de agosto é Dia Nacional de Greve na Educação, com atos em todo o país. A paralisação é uma reação aos cortes no orçamento do Ministério da Educação promovidos pelo governo federal. Universidades e institutos federais estão entre os mais afetados, mas a educação básica também está ameaçada. Um novo bloqueio no orçamento do MEC, no valor de 348 milhões, divulgado no último dia 7 de agosto, vai prejudicar a compra e a distribuição de centenas de livros didáticos que atenderiam crianças do ensino fundamental de todo o país. Ainda estamos convivendo com cortes de bolsas de pesquisa nas universidades.
bloqueios de verbas para o funcionamento dessas instituições e a discussão do projeto Futurice, que o governo federal pretende implantar no ensino superior. O Fora da Curva de hoje quer saber a quem interessa o fim da educação pública. Para responder essa e outras questões, o nosso programa conta com a participação de Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE, mestre em educação e membro da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. E a gente já deseja um bom dia e seja bem-vindo ao Fora da Curva, Paulo Rubens. Muito bom dia, Manina Guiar, muito bom dia aos nossos ouvintes do Fora da Curva. Eu digo sempre que nós estamos no Fora da Curva, mas nós não derrapamos na defesa dos interesses públicos, especialmente da escola pública, gratuita e de qualidade. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Bom, antes de continuar a nossa conversa, nós vamos ouvir a nossa convidada que está esperando a gente na linha, a estudante da Universidade Federal de Pernambuco, Stephanie Dominos, ela que é do coletivo Balbúrdia. O grupo vai promover uma aula pública às 5 horas da tarde de amanhã no hall do Centro de Educação da UFPE. Stephanie, qual é a pauta do entro que vocês estão organizando? Então, bom dia a todos e todas. Bom dia, Manina. Bom dia, professor Paulo Rubens. Bom dia, Stephanie. Então, amanhã a gente vai estar conversando um pouco com o pessoal sobre o orçamento da educação, né, no Brasil, do ensino superior, e vai estar articulando, né, com esse programa, né, esse projeto de desgoverno que é o Futurice, ou o Virice, né? Então, a gente tem um intuito de ação para a comunidade acadêmica e também para quem está de fora da universidade, por ser um evento aberto. Então, assim, vai ter um espaço para a gente tirar dúvidas e também se conscientizar do que é que está acontecendo na universidade e como a sociedade ela vai estar perdendo com todo esse retrocesso que tem ocorrido na educação. Como é que está o clima aí na universidade em relação a esses cortes? Como é que a turma está se organizando, Stephanie? Olha, o clima ele é realmente assim de incerteza. Até mesmo dentro do próprio movimento Balbúrdia do UFPE, a gente está com esse clima de incertezas, porém a gente não está deixando de fazer essas ações. Eu acho que é importante, a gente acredita que é importante e manter as pessoas informadas sobre o que é que está acontecendo e para que elas possam também vir a abraçar a universidade junto com a gente. Então, a gente resolveu fazer uma agenda de aulas públicas com o sentido de informar e conscientizar as pessoas, junto com estudantes, professores, também daqui da universidade, para que a gente possa prepará-las para o dia 1/9, que a gente vai promover a Universidade na Rua, que é uma ação onde a gente vai levar os estudantes, os professores, técnicos, e que possam eles mostrar quais são as pesquisas, o que é que a gente tem feito, né? Qual é o retorno, né, da universidade pública para a sociedade, trazendo uma linguagem acessível, sabe? Para que as pessoas elas possam entender que tudo isso é perca, né? Então, a gente está nesse clima de incerteza, um clima também de medo, sabe? Isso tem afetado, sim, a saúde mental de alguns estudantes, mas a gente não está deixando até então a peteca cair, porque senão a gente vai ficar imóvel. Entende? E acho que a conjuntura ela não pede para que a gente fique imóvel, mas sim para que a gente se movimente e não desista. Então, repete aí, por favor, o convite sobre a aula amanhã. Sim, amanhã a nossa aula pública vai ser lá no hall do Centro de Educação, a partir das 17 horas, com o professor Paulo Rubens. E a gente vai estar falando um pouco sobre como é, né, esse orçamento da educação brasileira e vai estar associando ao Futurice. Então, é uma atividade que a todos e todas estão convidados, né, para poder participar, poder também tirar suas dúvidas, e todas essas aulas públicas irão ocorrer nas quartas-feiras deste mês, aqui no hall do Centro de Educação. Na semana que vem, a gente vai fazer uma outra aula pública já com outro tema, que é o Conversa Conectada,
onde a gente vai estar falando sobre o ataque à informação e o que é que a universidade ela tem a ver com isso. Essa aula pública ela vai ser também com a professora auxiliadora Padilha, a Marina Padilha, que é do Jornal do Comércio, e a professora Adriana Santana, do Departamento de Comunicação, que também é do programa Fora da Curva. E aí a gente vai estar falando sobre, né, toda essa propaganda em cima do Futurice, né, e como a universidade ela vai ser impactada com essa propaganda que está tendo tão positiva em trazer realidades de outros países, né, para trazer isso para o Brasil, onde as pessoas, por ver uma propaganda tão linda, tão, sabe, interessante, tão, assim, bonita, e, assim, tem também a questão da mídia que, né, o jornalismo, ele traz também uma forma de que as universidades, elas terão autonomia para poder gerir e tal, os seus recursos, mas que, na realidade, é uma coisa totalmente diferente. Então, é importante a gente também ter esse diálogo, né, para as pessoas também estarem atentas ao que é que a gente tem visto na mídia e como isso pode prejudicar ou pode beneficiar, principalmente o que a gente tem passado atualmente na universidade. Stephanie, então a gente deseja realmente sucesso aí nas aulas públicas e logo mais estaremos, né, nesse grande ato convocado para o Tsunami da Educação. Um beijo e agradecemos a você a participação, ok? Nada, obrigada a você, obrigada aí a todo mundo. Tenha um ótimo dia, estamos juntos aí lá no Tsunami, né, na Rua da Aurora. Um beijo. Bom, a União dos Estudantes, a UNE, está convocando toda a população, viu, gente, para mostrar a sua indignação contra os cortes na educação, lutar em defesa da autonomia universitária e também contra o projeto Futurice do MEC, que pretende terceirizar o financiamento da educação pública ao mercado. Aqui no Recife, vai acontecer o ato na Rua da Aurora, às 14 horas. Esse é um ato nacional. Várias capitais estão também dentro dessa perspectiva de levar as suas reivindicações às ruas e de defesa à educação. E também acontece agora no Centro de Artes e Comunicação do CAC, lá na UFPE, uma aula pública sobre o projeto Futurice. Está acontecendo de 8 às 12 horas, lá na Praça do Engenho do Meio, e também vai ter a universidade nas ruas, às 15 horas, 3 horas da tarde, todo mundo unidos lá no Tsunami da Educação, na Rua da Aurora. Bom, a gente continua aqui a conversa com Paulo Rubem, perguntando a quem interessa, Paulo Rubem, o fim da educação pública. Olha, Manina, nós estamos num momento não só muito problemático para quem defende a escola pública, mas é também um momento bastante importante para as novas gerações conhecerem a história da educação pública brasileira. Nós estamos há algum tempo vendo as universidades e a educação básica sofrerem cortes muito graves que são essenciais para o financiamento de tudo que você faz na escola pública, de tudo que você faz na universidade. Então é bom lembrar para os nossos ouvintes, principalmente para os jovens da escola pública, do ensino fundamental, do ensino médio e mesmo para aqueles que estão nas universidades públicas, que a educação no Brasil hoje ela se divide em 2 níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica vem desde a matrícula nas creches, passando pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, chegando ao ensino médio. A partir daí, o jovem ingressa na universidade. Houve um tempo em que 80% das matrículas estavam nas universidades públicas e apenas 20% estavam nas faculdades, nos centros universitários ou em algumas poucas universidades particulares. Isso mudou. Nós hoje no Brasil temos apenas 20% das matrículas nas universidades públicas e 80% na área privada. Inclusive grandes universidades que hoje foram compradas pelo capital financeiro, pelo capital internacional. Ora, mas é exatamente nas universidades públicas que você tem 95% da pesquisa que se faz no Brasil. Então nós temos que olhar muito bem para o papel da universidade pública, que ela não existe apenas como uma escola de formação superior. Ela é um centro de cultura, é um centro de produção de conhecimento, ela desenvolve o ensino e a formação de profissionais nas mais diferentes áreas e ela faz pesquisa.
todos nós professores temos dedicação exclusiva, ou a grande maioria tem a dedicação exclusiva, também para que possamos desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver atividades de extensão. Quando você olha para essa situação do Brasil e vê que nós estamos sofrendo cortes que atingem tanto os repasses do governo federal para os estados e municípios, quanto a manutenção da universidade, fica evidente que isso não é por acaso. Que há um projeto de destruição da educação pública brasileira, é um projeto que passa pelos interesses privados, porque na medida em que você precariza, empobrece e torna de baixa qualidade a escola pública, a sociedade vai buscar o quê? A solução de mercado, vai buscar a compra da vaga, a compra da matrícula numa escola particular, numa universidade particular. Ao mesmo tempo, há uma disputa pelos fundos públicos, que são as receitas que a população paga através de impostos e contribuições e que vão para os cofres dos municípios, dos estados e do governo federal. Nós estamos no Brasil, pelo menos há 20 anos, numa disputa gravíssima entre aqueles que querem que a arrecadação do Estado financie o bem-estar da população, a infraestrutura e o desenvolvimento, e aqueles grupos econômicos que querem que a arrecadação do Estado vá financiar os seus ganhos de capital, o chamado rentismo. Não é nada mais, nada menos do que acontece hoje. Se você olhar os gastos do governo federal, estão livres, as pessoas podem acessar na internet, nós podemos compartilhar esse acesso, você vai ver o absurdo que é a disparidade entre os gastos do governo federal com a função educação e os gastos com juros e com a amortização da dívida pública. Então, há uma estratégia de desnutrição das condições de trabalho na educação básica e na educação superior para favorecer a privatização, e há uma estratégia de desviar recursos públicos que deixam de ir para a saúde, educação, previdência e assistência e vão para a conta da dívida pública, atendendo aos grandes grupos econômicos financeiros nacionais e internacionais. Paulo, tem uma informação que vai ao encontro justamente do que você está colocando agora. O Brasil investe menos em educação do que determina o Plano Nacional de Educação, PNE. Ao aprovar o PNE em 2014, o país se comprometeu a investir pelo menos 7% do seu Produto Interno Bruto, o PIB, no ensino básico e superior, com o objetivo de chegar a 10% em 10 anos. Acontece que hoje a proporção do PIB direcionada à educação sequer alcança o mínimo estabelecido pelo plano. Um relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em 2018, mostrou ainda que o valor que o país gasta anualmente para manter cada estudante da rede pública está muito abaixo da média dos membros da organização, que gira em torno de 3,8 mil dólares por aluno a cada ano, em comparação à média de 9,4 mil. Por quê? Isso acontece no Brasil? Em primeiro lugar, é bom nós nos lembrarmos que a luta para você garantir parte da arrecadação destinada à educação, ela é muito antiga no Brasil. Professor Anísio Teixeira, baiano, ex-secretário de Educação da Bahia, foi um dos grandes defensores da constituição dos fundos para você começar financiando lá atrás a educação primária. Quando Anísio Teixeira publica Educação Não é Privilégio, em 1977, ele coloca nessa publicação a sua conferência feita em 1956, há 63 anos, lá no estado de São Paulo, onde ele já defendia há 63 anos que uma parte da arrecadação da União dos Estados e Municípios deveria ir para o financiamento. Ele defende inicialmente um fundo para a educação primária, há 63 anos. Então nós temos hoje uma luta entre aqueles como nós que defendemos a importância estratégica da escola pública. A escola pública é uma ferramenta essencialmente democrática. A escola pública é a única ferramenta pela qual os pobres, os camponeses, os indígenas, os negros, a população da periferia, os assalariados podem garantir a escolarização em tempo integral dos seus filhos, dos seus netos, mas nós estamos sofrendo sucessivos ataques. O principal foi há 3 anos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que de uma forma criminosa determinou que por 20 anos, a partir de 2017, o Brasil só vai expandir o investimento nos gastos sociais, que eles chamam de gastos primários, porque não são despesas financeiras, de acordo com a variação da inflação do ano anterior. Ora, se o Brasil pode crescer a sua arrecadação, se nós podemos investir e crescer o Produto Interno Bruto, eu não vou utilizar
nenhuma dessas conquistas, nem o crescimento da arrecadação, nem o crescimento do produto interno bruto, para expandir o investimento em educação. Porque colocaram nos pés da educação uma bola de ferro e o investimento só pode crescer acompanhando a inflação do ano anterior. Aí eu lhe pergunto, como nós perguntamos agora nessa primeira fase da reforma da Previdência, através da qual o governo federal pensa em economizar quase R$1 trilhão. Para onde vão essas economias? Quando eu decido, como o governo federal decidiu há 3 anos, que os investimentos sociais não podem crescer além da inflação, mas a minha receita cresce e a minha riqueza cresce, quem é que se apropria desse crescimento? Não é a educação, não é a saúde, não é o saneamento, não é a política habitacional, não são os direitos sociais. É exatamente a conta financeira que, para você ter uma ideia, no ano passado, 2018, o orçamento da educação aprovado foi de 114 bilhões. No final das contas, no fim do ano, chegamos a 99 bilhões que foram efetivamente pagos. Mas, em compensação, só de juros da dívida pública foram pagos 230 bilhões aproximadamente, foram pagos quase 340 bilhões da parte principal. E aí você me pergunta, tudo bem, zerou a conta? Não. Ainda sobraram 450 bilhões para serem refinanciados de um ano para outro. Então isso demonstra que os brasileiros estão trabalhando, a maioria dos trabalhadores assalariados pagando a maior parte dos impostos, e quando o governo federal arrecada, ele não coloca em primeiro lugar financiar o emprego, a educação, o saneamento, a saúde, a segurança e a habitação. O país vem colocando há 20 anos em primeiro lugar financiar os ganhos do capital, dos recursos que as classes ricas brasileiras e estrangeiras aplicam nos papéis do Tesouro Nacional. Ora, isso compromete para os meus netos, para os vossos netos, para os nossos filhos, amanhã ter uma universidade pública. Porque o projeto Futurice, lá nas suas entrelinhas, ele já admite cobrança de mensalidade nos cursos de pós-graduação na categoria Lato Sensu, especialização. Mas já há um grupo de trabalho no Ministério da Educação propondo cobrança de mensalidades nas universidades. E eles apelam para o senso comum das pessoas dizendo, mas a universidade, a gente vê muitos carros de luxo nos estacionamentos, tem filhos da classe rica estudando de graça. Eu também acho que os ricos têm que pagar mais impostos, fora da universidade. A universidade não é um ambiente tributário, é um ambiente docente, é um ambiente acadêmico, é um ambiente científico, de pesquisa, de cultura e de conhecimento. Quem acha que a classe rica tem que pagar mais imposto, que pague através da Receita Federal. Que se aumente a alíquota do imposto de renda para os salários maiores, que se regulamente o imposto sobre grandes fortunas, que se faça imposto progressivo, o IPTU, o IPVA, etc, etc, etc. Mas que a universidade continue pública. Que a universidade continue pública, gratuita e de qualidade, com a sua organização democrática, com a participação dos 3 segmentos. Nós defendemos um projeto de universidade que está contido no Plano Nacional de Educação. Você citou aqui a meta 20, investir até 10% do PIB, mas eu destaco especialmente chegar no mínimo a quase 35% de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior e até 2024 nós formarmos novos 60 mil mestres e 25 mil novos doutores. Ora, alguém só chega ao doutorado se passar pelo mestrado. Alguém só chega ao mestrado se passou pela graduação. Só chega na graduação se passar pelo ensino médio. Ou seja, eu tenho que começar garantindo os recursos para as matrículas nas creches, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. O Brasil definiu há 10 anos que a matrícula dos 4 aos 17 anos é obrigatória. E nós ainda temos mais de 3,5 milhões de crianças e jovens fora das salas de aula. Então, não podemos aceitar nenhum projeto pelo qual o governo federal lave as mãos, diminua progressivamente o seu compromisso em financiar a educação pública e jogue para as universidades que elas se virem. Futurice, se vira, vai buscar financiamento em fundos financeiros e vai buscar financiamento em parcerias público-privadas. Nós estamos agora também na linha com a Lígia Bahia, ela é da Associação de Docentes da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí a gente dá as boas-vindas, seja bem-vinda aqui ao programa Fora da Curva. Lígia. Bom dia, Lígia. Bom dia, já estive com você em vários debates. Estou aqui na linha. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Lígia, por favor, me diz aí, como é que você está vendo a situação do Brasil em relação à educação, em relação a esses cortes?
Olha, nós estamos aqui mobilizados, né? Hoje é dia 13, dia da greve nacional da educação. Obviamente não é uma greve geral, mas é uma mobilização de estudantes e de professores, não só do ensino superior, mas também do ensino fundamental, né, Manina? Então, assim, uma expectativa é que essa mobilização ela seja ouvida, né? Porque o Projeto Futuro, isso é um absurdo, né? Ele é um projeto muito anti-universidade pública, muito anti-direito à educação fundamental, inclusive, né? Porque é um projeto que ele reparte o Sistema Nacional de Educação. O Brasil tem um Sistema Nacional de Educação. O ensino superior é fundamental para o ensino fundamental. Desculpe que eu estou com tosse. Mas essa ideia, então, que nós vamos separar as universidades do resto, me parece assim, um problema muito importante, não é só o financiamento. Sim. Nós estamos diante assim, de uma ideia errada sobre ensino. Né? Nos países que tem o ensino é direito, há uma articulação entre ensino fundamental e ensino superior. E o Brasil está caminhando de costas para isso. Né? Inclusive, quando o ministro diz assim, nós vamos agora priorizar o ensino fundamental. Mentira, né? Cortou também no ensino fundamental. A gente tem comentado justamente isso na fala de Paulo Rubem, da importância, Lígia, de se estar atento às pontas, né? Tanto o ensino fundamental quanto a universidade são fundamentais para que Exatamente. A população possa ter acesso à formação de qualidade, gerando profissionais que vão estar devolvendo para a comunidade o seu aprendizado. Pode continuar. Claro, né, Manina? Quem forma os professores do ensino fundamental? A universidade, não é? A gente não terá um ensino fundamental de boa qualidade sem universidades de boa qualidade. É muito simples assim. Mas, assim, o que o ministro tem feito é uma campanha sórdida, muito sórdida. Que ele diz assim, com esse recurso nós abriremos creche. Bom, então abre, né? A proposta, então faça isso, abra creches. Assim, é como se os professores das creches pudessem ser maus professores. Não podem, né? As creches precisam ser de boa qualidade, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino superior tem que ser de boa qualidade. O Brasil é um país que é um país industrializado, é a 8ª riqueza do mundo, não é? Não faz sentido que haja desinvestimento na educação brasileira, né? Que é o que nós estamos diante né? De um desinvestimento. A gente tem um dado aqui, Lígia, queria que você escutasse, pudesse também comentar, porque faz muita referência à sua fala anterior. O censo escolar de 2015 mostra que quase 50% dos professores que atuam nas redes municipal e estadual de ensino ainda não têm formação especializada na matéria que leciona, ou seja, investir nas universidades públicas, corroborando com a sua fala, é uma chave para garantir a qualidade do ensino básico, uma vez que funcionam como centros prioritários de formação de professores, não é? Com essa proposta do governo, isso vai estar sendo posto em xeque. Por que a sociedade não está compreendendo ainda isso, Lígia? Alô? Caiu? Então devolvo a pergunta para você aqui, Paulo Rubem. A gente tenta entrar em novo contato com a Lígia. A professora Lígia Bahia esteve conosco diversas vezes na Câmara dos Deputados, nas audiências da Comissão de Seguridade, na comissão que defendia a política de valorização do SUS. Ela é profissional de saúde, tem vários trabalhos escritos, foi um prazer ouvi-la. Espero que ela possa voltar a participar do programa. Sim. Mas nós temos um projeto que foi longamente debatido, que ele precisa ser implementado e ele está no meio do caminho. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, ele tem 10 anos de vigência, nós estamos exatamente no meio do caminho, em 2019, e é inadmissível que este governo desconheça o Plano Nacional de Educação e queira agora propor uma fratura. O projeto Futurice é um projeto que propõe uma fratura, o rompimento da relação da educação superior com a educação básica e, acima de tudo, desresponsabiliza a União com a garantia do financiamento.
Embora nós estejamos sob os cortes da Emenda Constitucional 95, mas a Emenda Constitucional 95 não apagou definitivamente a obrigação do governo federal de destinar no mínimo 18% da receita de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós estamos agora no último ano da vigência, no penúltimo ano da vigência do Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, pelo qual a União, Estados e Municípios compartilham receitas para financiar o acesso e a manutenção da educação básica, e o governo federal já dá sinais de que não quer a continuidade do Fundeb, do Fundo para a Educação Básica, quando a sociedade já pressionou e já temos projetos na Câmara dos Deputados para tornar o Fundeb não um fundo provisório, como esse que veio de 2016 e vai até 2020. Nós queremos um Fundeb permanente. Por quê? Porque a criança que nasce no sertão da Bahia, que nasce no interior de Minas, que nasce lá na Amazônia, ela não tem responsabilidade se o município é pobre, se tem poucas receitas, se não tem fábricas, se não tem indústrias. A criança tem o direito à educação e esse direito tem que ser igual. Seja para o filho do camponês do sertão de Tapetim, no Vale do Pajeú, em Pernambuco, seja para o filho do agricultor no interior de Goiás. E como é que você garante uma escola igual em condições, igual em qualidade, em municípios ou estados com arrecadação diferente? Com o custo aluno qualidade, com a complementação do governo federal. Isso está previsto, os mecanismos de colaboração e cooperação estão previstos no artigo 23 da Constituição Federal de 1988. Então, nós temos que ir para as ruas, e eu estou me referindo não só aos professores e estudantes, estou me referindo também ao ouvinte que é trabalhador do campo, trabalhador urbano, comerciário, bancário, biscaiteiro, que trabalha de empreitada, o homem da construção civil, porque se boa parte desses trabalhadores não conseguiu chegar à universidade, mas os seus filhos e netos terão direito, e têm direito sim, de concluir a educação média, de chegar à universidade pública. Agora, se esse projeto for aprovado, o que é que vai acontecer? Os reitores e a comunidade universitária vão transferir suas competências para as organizações sociais e não há no projeto Futuros nenhum relatório que diga que as organizações sociais são melhores ou podem ser melhores na gestão da universidade e dos projetos do que a comunidade acadêmica. Nada. É uma imposição ditatorial. Como não há nenhum relatório, nenhum diagnóstico acerca do papel destes fundos de investimento privado, aos quais o Ministério da Educação poderá se associar como cotista, seja colocando patrimônio, seja colocando imóveis, seja colocando receitas próprias. Não há nenhum diagnóstico. E aí vem o escândalo. Como é que eu apresento uma proposta para a comunidade acadêmica sem estar precedida de um diagnóstico do que são as OS, do que são os fundos e das metas que essa comunidade acadêmica está no meio do caminho? Então, é uma proposta ditatorial que visa acabar com a autonomia da universidade, vai quebrar a estabilidade dos docentes, dos servidores, porque se forem implantadas as organizações sociais, acabou o concurso público, acabam-se as carreiras, porque daí por diante nós teremos uma cobra de duas cabeças. Uma universidade em extinção, com professores concursados, titulados e com carreira, e uma nova categoria contratada pelo regime CLT, acabando definitivamente com a liberdade de pesquisa, com a liberdade de ensino, com a liberdade de aprendizagem por parte dos educandos. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM.
Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Bom, nós estamos de volta. Você que está acompanhando agora, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao programa Fora da Curva. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Lembrando que a nossa programação de hoje será reprisada logo mais às 9 horas da noite aqui na nossa rádio pública. Bom, nós estamos na linha agora com Liz Ramos. Ela faz parte da campanha nacional pelo direito à educação. Seja bem-vinda, Liz. Bom dia, Vanina. Muito prazer estar aqui com vocês e obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Liz. Stephanie e Lígia e aos ouvintes também. Olha, Liz, como é que vocês que fazem parte da campanha nacional pelo direito à educação estão vendo a situação dos cortes na educação e o que vocês têm feito para se mobilizar contra ela? Bom, concordando com o que Paulo e as demais pessoas estão falando, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer uma revolta com tudo que está sendo feito, com esse desmonte, que esse projeto de desmontar toda a educação pública. Eu concordo com Paulo, não é apenas a universidade pública que está sendo bombardeada, a educação básica pública também está sofrendo muito. E nós estamos procurando estamos mobilizando os comitês e os parceiros da rede da campanha, parceiros em diversas instâncias, em diversas organizações. Estamos participando também hoje dos atos que estão acontecendo no Brasil como um todo. E a campanha tem também feito diversos produção de artigos, de textos, divulgando com informações, com dados, com pesquisas, tentando trazer argumentos que justifiquem a defesa do direito à educação, a defesa do financiamento justo à educação e com algumas questões específicas e prioritárias, como é o caso da luta pelo Fundeb. Nós estamos acompanhando de perto as propostas, como o Paulo comentou, além da proposta. É necessário ter uma proposta, tem que ter um novo Fundeb, e nós estamos acompanhando e lutando no Congresso por uma proposta de um Fundeb permanente, é o Fundo de Manutenção e Valorização dos Trabalhadores na Educação Básica, que é um fundo que financia a matrícula de cerca de 40 milhões de estudantes, né? Um fundo bastante significativo, porque isso significa a vida de milhões de pessoas, né? Não apenas estudantes, mas professores, profissionais de educação, todos os municípios do Brasil, todos os estados do Brasil recebem recursos do Fundeb para financiamento da sua educação básica, das redes municipais, das redes estaduais. Então, não estou falando quando a gente fala do Fundeb, não é uma coisa que diga respeito só a alguns, é uma coisa que atinge o país todo. Todas as gerações estão envolvidas com isso. Então, pensar o financiamento da educação pública é pensar uma política, um projeto estratégico para o país. Nós estamos bastante apreensivos com o debate que está acontecendo hoje
pelo Ministério da Educação, mas também por dentro do Congresso, sobre o que deve ser esse Fundeb e os riscos que ele está correndo. Então, para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente, por que ir para as ruas em defesa da educação, Liz? Olha, Manina, primeiro a gente tem que ir para a rua porque a educação é um direito humano, é um direito de todos os brasileiros. A nossa Constituição garante não só o direito ao acesso à educação, mas ele garante o direito à educação de qualidade, que promove a aprendizagem, promove a valorização da cidadania, promove a valorização dos trabalhadores que trabalham na educação. Então, a educação é essencial em qualquer projeto de sociedade. Não existe na história do mundo, do planeta, nenhum país que tenha se desenvolvido, seja financeiramente, seja economicamente, seja humanamente, sem um forte projeto de educação. Uma educação que venha desde a criancinha até a educação dos adultos e dos idosos também, porque a aprendizagem é uma coisa que a gente vive permanentemente. Então, a gente precisa estar na rua reforçando esse direito a uma educação pública e de qualidade para aqueles que necessitam, para todos os brasileiros. Então, para isso, a gente entende que esse financiamento público é essencial. O financiamento público do Estado é essencial, porque é essencial não só para uma educação básica, aquela que vai da creche, da pré-escola, da educação fundamental ao ensino médio, passando pela educação profissional, mas ele é também essencial a educação pública, o financiamento público para a universidade pública. A ideia de que quem está na universidade pública é rico, eu quero reforçar com o Paulo, e essa coisa que ele disse, é falsa. A Universidade Federal de Pernambuco tem hoje cerca de 70% dos seus estudantes que precisam de algum apoio assistencial, seja o restaurante universitário, seja a biblioteca da universidade funcionando, seja o acesso a programas assistenciais, à saúde. Enfim, a gente precisa desse reforço. No caso do Fundeb, Manina, eu queria falar um pouquinho sobre a importância não só desse Fundeb permanente, como o Fundeb na redução das desigualdades que a gente tem no nosso país. Há uma imensa diferença entre a escola pública do bairro rico e a escola pública que acontece na periferia das cidades. Há uma imensa diferença entre uma escola pública num estado rico com a escola pública de um município, de um estado pobre. Como o Paulo disse, não dá para a gente ter um financiamento que depende somente da renda do município ou da renda do local. Então, a gente ter um Fundeb pleno e permanente é fundamental para a redução das desigualdades educacionais que a gente vive, que são imensas, que faz com que os meninos que moram numa favela no Rio de Janeiro tenham muito menos aulas, tenham uma aprendizagem muito menor, devido às diversas condições que eles enfrentam, ou o menino que estuda no campo e precisa da educação no campo. Para essa questão da qualidade, a gente defende, desde muitos anos, a campanha defende o custo aluno qualidade. O custo aluno seja o valor do Fundeb baseado nos indicadores de qualidade, que tem a ver com professor, com formação superior, com número de alunos por sala de aula. A história de ter 60, 90 crianças, adolescentes dentro de uma sala de aula é impossível. Liz, Então, são muitas demandas e muitas lutas, não é verdade? A gente só queria dizer assim, infelizmente já está com o tempo aqui reduzido, mas com certeza essa dinâmica do tema da educação com certeza retornará, e a gente sabe do papel fundamental da campanha. E a gente gostaria das tuas despedidas para que a gente possa dar continuidade com essa temática aqui também, e reforçando a importância do papel de vocês na luta por direitos, viu? Muito obrigada, boa sorte para vocês todos, boa sorte para nós todos. Sim. E mais tarde a gente está lá na passeata, na mobilização, lutando pela educação como um direito, com qualidade e acesso para todos.
Poxa, muito obrigada pela participação, Liz Ramos, ela que é da campanha nacional pelo direito à educação. A gente já está se aproximando, Paulo, do nosso finalzinho, mas a gente queria encerrar com uma pergunta para você. Se esse tipo de política que está querendo ser implementado aqui põe em risco o tripé da universidade pública, que é de ensino, pesquisa e extensão, o que você acha? Olha, qualquer ouvinte que entrar na página do Ministério da Educação, fizer lá o cadastro que eles estão pedindo e baixar a exposição de motivos e os artigos desse programa chamado Futuros, vai se surpreender. Ele não fala absolutamente nada acerca do ensino. Absolutamente nada. Você não tem uma proposta, um artigo, nada que relacione o novo projeto de pesquisa, o novo projeto de inovação, empreendedorismo, com a função essencial da universidade, que é formar profissionais através da graduação, através do ensino. Então, isso é gravíssimo. Na medida em que eu olho para a universidade, separo a universidade da educação básica e dentro da universidade eu transfiro as suas competências para organizações sociais que podem ser contratadas até sem concorrência e sem licitação, e ao mesmo tempo eu reúno patrimônio, receitas próprias, pessoal, equipamentos, máquinas, imóveis, para criar um fundo, e esse fundo é que vai definir como serão aplicados os recursos na pesquisa, é exatamente a fratura, a destruição da autonomia da universidade. O professor Celso Furtado nos relatava que chegou como exilado nos Estados Unidos e fez uma conferência numa universidade, a Universidade Yale, e achou que tinha arrasado com a sua proposta de pesquisas acerca do subdesenvolvimento na América Latina. Depois ele foi chamado num canto e disseram para ele, olha, isso que você apresentou é muito interessante, mas nenhuma revista importante está interessada em financiar esse tipo de pesquisa. Ou seja, na hora que você passa a depender do bom humor, dos interesses dos donos dos fundos de investimento, acabou a soberania, acabou a autonomia da universidade. A universidade tem que ter autonomia para ela produzir de maneira universal ciência, conhecimento, cultura, formação de profissionais. E na medida em que você passa a administrar a capacidade de financiamento da pesquisa na dependência de um fundo e não na dependência do orçamento público, você está decretando a morte da universidade. Eu acabei de concluir um documento acerca do projeto Futurice, do programa Futurice, tenho compartilhado com alguns colegas da universidade e da educação básica, e eu digo exatamente isso. Esse projeto é uma intervenção na universidade para acabar com a sua autonomia. E por quê? Porque o governo federal não vai mudar a sua política fiscal, pela qual ele deixa de financiar a educação pública e quer manter em alta escala o financiamento do capital privado. É por isso que nós temos que ir às ruas. E não só, como eu disse, professores, estudantes e servidores precisam ir às ruas na defesa da educação pública, na defesa da universidade pública, o motorista de Uber, o que está prestando serviço na rua, o pintor, o mecânico, o eletricista, o soldador, o metalúrgico, o trabalhador da construção civil, o comerciário, o ambulante, porque todos esses que, olhando para trás, se ressentem de não ter sequer concluído o ensino médio, sequer chegado à universidade, se tem filhos, se tem netos, se tem afilhados, tem o dever de lutar, porque ou nós lutamos agora para a continuidade da universidade pública, gratuita e de qualidade, ou isso vai ser nos tirado com propostas escusas, com propostas imorais, como é esse programa Futurice. Muito bem, muito obrigada pela participação, Paulo Rubens Santiago. Eu é que agradeço. Olha, gente, a Marcha das Margaridas, que é realizada no Distrito Federal, em Brasília, é a maior ação de mulheres da América Latina e nesta terça-feira entrará em sua 6ª edição. Para trazer a temática da agroecologia e o enfrentamento da violência contra a mulher no campo, no dia 14 de agosto, elas participarão do pavilhão do Parque da Cidade em direção à esplanada dos ministérios. A marcha, gente, é uma organização nacional que luta pela garantia dos direitos das 14 milhões de trabalhadoras rurais e mulheres do campo. O movimento leva o nome da trabalhadora rural e líder sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983, quando lutava pelos direitos das camponesas e camponeses na Paraíba. Nós estamos agora na linha com Carmen Silva, do SOS Corpo, que está participando da Marcha das Margaridas. Bom dia, companheira Carmen. Como é que está a marcha aí? Como é que está a mulherada aí em Brasília?
Bom dia, Manina. Bom dia, queridos ouvintes do Fora da Curva. Nós estamos aqui em Brasília. Nesse momento, a Marcha das Mulheres Indígenas, que precede a Marcha das Margaridas, que vai acontecer amanhã, ela cumpriu seu percurso, ela saiu aqui da Funarte, chegou até o Congresso Nacional e nesse momento está ali na esplanada todas as mulheres indígenas de todos os povos lutando em defesa de seus territórios, em defesa de seus corpos e seus espíritos. É esse o lema da Marcha das Indígenas. E amanhã vai sair pela cidade a Marcha das Margaridas. Nesse momento eu estou no pavilhão da cidade, pavilhão dos estados, que fica no Parque da Cidade, local onde estão se concentrando, estão acampando as margaridas vindas de todos os estados do Brasil. E nesse momento aqui já está completamente lotado, tem uma expectativa ainda de alguns ônibus chegarem de outros estados, e nós estamos prevendo uma grande marcha saindo aqui do Parque da Cidade amanhã até a Esplanada dos Ministérios, uma marcha que está colocando a força política das mulheres nas ruas contra esse governo fascista e violento e em defesa de seus direitos, né? Olha, Carmen, a gente sabe que a Marcha das Margaridas, este ano, particularmente, os anos anteriores, após o impeachment de Dilma, foram muito no sentido de uma ida temerosa, com dificuldades, e esse ano se torna ainda mais difícil, não é? Como é que está a situação aí em Brasília? Porque existia também muito medo, muito cuidado em relação às iniciativas do atual governo em estar minando todo tipo de organização popular. Em especial, a gente sabe que a Marcha das Margaridas tem um contexto muito bonito, muito belo, muito grandioso aqui. Como é que está a situação aí em relação ao governo? A situação é de expectativa, né? A avaliação da coordenação da Marcha das Margaridas, que é composta pelas mulheres da CONTAG, em conjunto com todos os movimentos de mulheres, movimentos feministas nacionais aqui no Brasil, é uma expectativa de tensão. Não sabemos o que pode ocorrer. Hoje, com a Marcha das Indígenas, estamos enfrentando algumas tensões com a segurança do Congresso, mas nada de muito alarmante até agora. E amanhã temos a expectativa de que pode ocorrer algo, ou mesmo hoje à tarde com o ato pela educação, que também acontece aqui em Brasília. Mas a coordenação da marcha, os movimentos de mulheres, estão coordenando no sentido de que a gente possa fazer um percurso com tranquilidade, levantando as nossas bandeiras, levantando as nossas faixas, com cantos, com danças, né? E podermos fazer a nossa manifestação. As marchas anteriores, no governo Lula e Dilma, elas tinham outro processo, porque se tratava de um processo de reivindicação no qual a pauta das margaridas era entregue alguns meses antes para o governo e as reivindicações iam então dirigidas para a saúde, para a educação, para a igualdade racial, para o financiamento da produção, para a comercialização agrícola. E aí o governo, no dia da marcha, dava resposta a essas reivindicações. Nesse momento que a gente vive um governo que não tem o menor interesse nas reivindicações das trabalhadoras, das mulheres, do povo pobre, preto desse país, a situação é bem diferente, né? Então a gente acha que tem risco de ter algum grau de tensionamento aí com essa convocação que o ministro Sérgio Moro fez da Guarda Nacional, mas da nossa parte, dos movimentos, nós estamos tentando o máximo possível fazer uma grande manifestação com tranquilidade, uma grande manifestação que mostre a força política das mulheres nesse momento na conjuntura, mas que não estamos prevendo nenhum tipo de confronto que coloque risco, né, sobre
o conjunto das mulheres presentes nesse momento. Carmen, muitíssimo obrigada e que a Margarida Alves esteja sempre cada vez mais fortalecida e presente nessa marcha. Beijo carinhoso para você e obrigada pela participação, viu? Um beijo para você, querida, e com todos os encantos de luz, as energias daqui seguem aí para todo mundo do Fora da Curva. Beijo grande. Beijo. Paulo, a gente está finalizando, a gente queria uma palavra sua, então. O que a sociedade pode fazer, né, para compreender essa luta? O que a universidade tem feito para que a sociedade entenda a importância dela na vida de todos que queiram acessá-la? Bom, em primeiro lugar, a gente se lembrar que quando você leva o filho para a escola, quando você depende de um advogado, quando você depende da consulta médica, quando você quer a segurança pública, provavelmente esses profissionais com quem você vai se encontrar passaram por uma universidade. O advogado, o professor, o engenheiro, qualquer categoria de nível superior passou por uma universidade, boa parte pela universidade pública, passaram pelo convívio, pelo estudo, pela pesquisa com professores. É cada vez maior o número de jovens que já sentem apoio para sair da graduação, entrar numa especialização, no mestrado, no doutorado, e é isso que mudou a vida de inúmeros países do mundo. Se você pensar na Coreia, se você pensar na China, em 1950, a China era um país extremamente atrasado, fez uma revolução de grande porte, decidiu investir no seu projeto, decidiu investir na sua soberania, hoje é a segunda potência econômica do mundo. A Coreia, da mesma forma. Então o Brasil não pode retroceder. É inadmissível que todas as conquistas, todos os estudos que nós fizemos para aprovarmos um Plano Nacional de Educação, estabelecendo metas desde as creches até a pós-graduação, sejam jogados agora na lata do lixo, em troca de um projeto que não tem pé nem cabeça. É uma presunção de que tudo vai dar certo quando o aluno virar empreendedor. Num país que está desindustrializado, num país que tem 12 milhões de desempregados, numa economia que não investe no trabalho e na ciência, investe no ganho sem produção. Então, é jogar fora tudo de bom, tudo de bem feito, tudo de estudioso, de cuidadoso que nós fizemos. Por isso, temos que ir para as ruas, falar a voz da educação pública, da criança, do jovem, do idoso que depende de um profissional para lhe acolher na saúde, no esporte, no lazer, como eu trabalho com os meus alunos da universidade. Escola pública não é luxo, escola pública é dever do Estado, é direito da sociedade, desde as creches até a pós-graduação. Muitíssimo obrigada, Paulo Rubens Santiago. E o programa de hoje está chegando ao final. Nós agradecemos a participação da Lígia Bahia, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Liz Ramos, da Campanha Nacional pela Educação. Agradecemos também a participação da Stephanie, lá da UFPE, do Movimento Balbúrdia. E a nossa programação de hoje teve a locução de Manina Aguiar, eu sou do Centro das Mulheres do Cabo, a coordenação de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Marcos da Lata, nas redes sociais Roberto, Larissa e Carol, agradecimentos também a Mariana Reis. E continue conosco aqui na Universitária FM e obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11